informa a hora certa. 11h01. A dona de casa esperta sabe onde encontrar economia, qualidade e variedade. No supermercado Carminati. Sempre com frutas e verduras fresquinhas, carnes selecionadas e ofertas imperdíveis. O Carminati tem estacionamento próprio e atendimento diferenciado. De segunda a sábado, das 7h30 às 20 horas. E aos domingos e feriados, das 7h30 até o meio-dia. Supermercado Carminati. Próximo ao Hospital São Miguel, em Joaçaba. Amigos, vocês já podem acompanhar, estamos aqui já se organizando, daqui a pouco já entramos também pela Rádio Líder, daqui uns minutinhos. Enquanto isso, vão curtindo, vão participando e vão me enviando perguntas para o Face da rádio e o WhatsApp da rádio, beleza? Combinado? Os professores da educação básica desconstitucionalizou, ele está tirando o parágrafo 8º, salvo engano, do artigo 201 da Constituição, que falava pelos professores. Está revogando. Os professores. Seu programa semanal começando aqui hoje diretamente dos estúdios da Rádio Líder. Estamos aqui recebendo nossos amigos Rodinei Tosi, que é coordenador do coletivo sindical, bancário, e vai falar um pouco também pra gente dessa manifestação, dessa greve, dessa paralisação que aconteceu pelo Brasil todo. E vão receber aqui o Dr. Felipe, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Joaçaba, que também vai falar um pouquinho para nós sobre a reforma da Previdência. Um pouquinho, vamos desmistificar ela, vamos tentar passar para os nossos ouvintes da Rádio Líder, para os ouvintes do Pedrinho Talk Show, o que é essa reforma da Previdência, o que é verdade e o que é mito. Lembrando que todo mundo pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp da rádio, que é o 984377826, ou pelo Face da Rádio Líder, que nós vamos aqui encaminhar a pergunta para os nossos entrevistados. Como participar? Pelo Face e WhatsApp. Participe pelo Facebook e WhatsApp da Rádio Líder 499-8437-7826. Como participar? Pedrinho Talk Show. Bem-vindo, Rodinei Tosi. Deu aí um alô para a moçada que já está nos curtindo pelas redes sociais, ao mesmo tempo também tá lá no seu radinho, lá preparando o almoço, ou no carro, curtindo aqui o Pedrinho Talk Show. Bom dia, Pedro. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Líder. É um prazer estar aqui participando do teu programa e poder estar trazendo aí algumas informações a respeito da reforma da Previdência em conjunto aí com vocês. Doutor Felipe, bem-vindo, né? A gente brincava esses dias atrás do Doutor Felipe, ele que tá com um grande escritório de advocacia, tá lá com uma série de ações e tudo mais. E eu pedi para ele arrumar um tempinho para estar aqui conosco hoje, né? Bem-vindo, Felipe. E ao mesmo tempo, dá um oi aí para a moçada que tá nos curtindo pela rede social e também pela Rádio Líder. Bom dia Pedro, bom dia Rodney. Agradeço a generosidade. A gente tem bastante trabalho, mas né, a gente tá correndo aí. Agradeço o convite para participar, muito bom. Espero que a gente possa sanar algumas dúvidas, né, dos ouvintes e dos internautas. Então aí, a gente não sabe tudo, mas a gente busca estudar diariamente. Legal. O pessoal tá me perguntando aqui, solta a vinhetinha de novo de como participar para nós. Como participar? Pelo Face e WhatsApp. Participe pelo Facebook e WhatsApp da Rádio Líder 499-8437-7826. Como participar? Rodinei, me conte um pouco, por que você escolheu essa vida maluca aí? Como que você iniciou no movimento sindical? Olha, Pedro, na verdade eu não escolhi. Foi o caminhar da carruagem que acabou nos encaminhando aí para essa luta, né? Então a gente sempre, desde adolescente, época de colégio,
universidade, a gente sempre esteve envolvido em questões de interesse que envolvesse não apenas o nosso, mas da coletividade, né? Interesses da sociedade como um todo. A gente sempre se envolveu. E no meu trabalho também não deixei de me envolver, né? A defesa dos interesses aí dos trabalhadores bancários. Então, eu tenho 21 anos de carreira em banco. Desses 21 anos, eu tenho 5 anos de carreira sindical. E foi por conta do meu trabalho dentro da minha categoria, né, que acabou me encaminhando. Não que eu tenha escolhido esse caminho. As minhas ações que acabaram me encaminhando a ser um dirigente sindical hoje. Legal. Felipe, você podia ter sido jogador de futebol, né? Podia ser administrador de empresa. E por que advogado? Por que você escolheu? Porque eu sempre brinco que tanto dirigente sindical quanto advogado e todas as profissões é uma vocação, né? Geralmente você é vocacionado, você é chamado para aquilo. Por que você escolheu logo ser advogado? Bom, parafrasear o Rodney, a gente é escolhido, né? Por uma série de questões de opção. Eu às vezes acho até que a gente é muito novo quando a gente escolhe a profissão. Né? Com 16, 17, 18 anos, tu tem que escolher um negócio que você vai fazer o resto da tua vida. Mas graças a Deus eu fui sortudo, escolhi uma coisa que aprendi a advogar, aprendo diariamente. A gente sai da faculdade muitas dúvidas, bastante idealista, né? E aí a gente vai aprendendo, vai levando uns tombos aí na vida e a gente vai aprendendo a endurecer um pouco. Mas a advocacia realmente é um dom, né? Já dizia Sobral que a advocacia não é uma profissão de covardes e realmente precisa ser bastante resistente. É um orgulho fazer parte da OAB. Legal, legal. Deixa eu mandar um abração geral aqui, ó. Adriano Matos está curtindo o programa, sucesso. Clóvis Ramos, lá de Laje, curtindo o programa. Luciano Silva, nosso amigo aqui. Israel Aparecido Gonçalves, bom dia, assistindo de Limeira, São Paulo. Vereador Ronaldo da Rosa, valeu Pedro, tenha um bom dia. Nosso amigo Jorge Pul. Falando nisso, Jorge, um dia eu quero trazer você aqui para falar dessa coisa da contabilidade, essa coisa maluca que é para explicar a questão do imposto de renda para a moçada. Jean Fábio Nascimento está perguntando depois aí pro Rod. Estão preparando uma nova greve geral e por aí vai. Então alguns recadinhos a gente vai fazendo, tem outros que estão pedindo, que estão mandando o recado direto para a gente botar no ar, então depois nós vamos um pouco fazendo isso também. Rod, o que é esse negócio chamado coletivo sindical? Por que surge a necessidade de ter um espaço como esse? Quando vocês estavam lá discutindo, você que é o coordenador do coletivo sindical, para que surge o coletivo sindical? O coletivo sindical ele surgiu da necessidade aí dos sindicatos em estar podendo levar informação para a categoria de trabalhadores, aí, não só para os trabalhadores, mas para a comunidade como um todo, de informações a respeito do interesse do trabalhador em si e da sociedade como um todo. Então, para você poder fazer um diálogo unificado, padronizar, vamos dizer assim, esse diálogo com a comunidade, a gente procurou se reunir com essas entidades representativas aí de diversas categorias, formar um coletivo, né, que seria a união dessas entidades sindicais, e dessa forma você desenvolver atividades em conjunto, unificar o discurso, como eu estava dizendo, né, para você poder ter uma linha de raciocínio, poder ao mesmo tempo atingir o maior número de trabalhadores possíveis com a mesma teoria, né, o mesmo diálogo, para poder fomentar o debate, né, desses assuntos que a gente acha que é de interesse do trabalhador e da sociedade. Felipe, você coordena a comissão de estudo, né, se é assim que pode se dizer, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB Joaçaba. O que é essa comissão? Para que serve ela? Explica um pouco aí para o nosso ouvinte, o que é essa comissão que você coordena? É interessante a pergunta, porque às vezes as pessoas não sabem, né, como é que a gente trabalha. Primeiro é importante ressaltar que todos, assim como o coletivo sindical, tudo isso é feito de forma voluntária, né? A gente não ganha, não é remunerado para dedicar o tempo a isso. Segundo que, tanto nas diversas instâncias, o Conselho Federal da OAB, a Seccional Santa Catarina e a OAB de Joaçaba, a gente trabalha na forma de comissões. Para que servem as comissões? Para fazer estudos, né,
apontamentos, discussões sobre temas específicos, né? Então, nós temos diversas comissões. Santa Catarina hoje, salvo engano, deve ter aproximadamente 90 comissões temáticas a seccional de Santa Catarina. Então, por exemplo, previdenciário é dividido, tem regime geral, que são os trabalhadores vinculados ao INSS, regime próprio, que é relativo aos servidores públicos, né? Previdência complementar também, que gera algumas ações judiciais às vezes, e a gente precisa se preocupar com isso. Basicamente, a comissão de regime geral, que é a nossa, aqui no Joaçaba a gente só tem uma comissão de direito previdenciário, que engloba todas as vertentes do direito previdenciário. Qual a nossa função? Colaborar para o aprimoramento do sistema. Então, por exemplo, surgem dúvidas sobre o atendimento numa agência X. A comissão vai lá, verifica o que está acontecendo. Tem dúvidas aqui, ou o INSS está com dificuldade ali. A gente busca ajustar e melhorar. Surgem dúvidas quanto ao atendimento do advogado na autarquia, né? na agência do INSS. A gente vai lá procurar saber o que está acontecendo. Surgem dúvidas, agora tem todo um processo eletrônico, né? Administrativo, que é o que eles chamam de INSS digital. Deu um problema no sistema que não está permitindo tal coisa. É a comissão da OAB que trabalha para resolver isso. Entendi. Deixa eu só... Alguém me perguntou ontem, Felipe, é verdade que o atendimento... eu não sei se você está acompanhando essa temática, é verdade que aquele atendimento do trabalhador ou da pessoa que tem dúvida, ir lá no INSS, tirar a dúvida pessoalmente, marcar e tal, é verdade que não vai existir mais, que vai ser tudo eletrônico? A médio prazo, isso já está acontecendo com a maioria dos serviços. O objetivo do INSS é não ter mais atendimento. Isso é uma série de medidas que a gente já vinha achando que isso aconteceria em algum determinado ponto. Por exemplo, com a não renovação de concursos públicos, com a redução dos quadros, muitos funcionários se aposentando, né? Recentemente o INSS recebeu alguns servidores públicos da Infraero. Então está sendo feita uma otimização que a gente não sabe até que ponto isso vai melhorar a vida do cidadão. Entendi. Rudney, qual o balanço que você fez um pouco desse dia de paralisação nacional, né? Joaçaba também teve paralisação, teve um ato. Qual o balanço que tu faz? Surtiu efeito? Não? O que você pode falar para os nossos ouvintes aí sobre essa paralisação que aconteceu no dia de ontem? A avaliação é positiva. A gente sabe que as greves acontecem, né, no mundo, não é de hoje. Isso daí já acontece desde o século XIX, que eu tenho conhecimento, talvez até antes, mas principalmente depois da Revolução Industrial, para que as pessoas pudessem reivindicar seus direitos, melhor qualidade de trabalho, uma melhor qualidade de vida, melhor qualidade de salário, né? Melhor qualidade de saúde, entendeu? Então, a greve visa isso. E a greve que foi realizada agora, né, no dia de ontem, sexta-feira, a nível nacional, foi justamente reivindicar uma melhor qualidade da previdência pública, né? Questionar a previdência que estava se encaminhando, ou está ainda se encaminhando para um sistema de privatização dela, que é muito perigoso, que, como eu já comentei em outras oportunidades, a partir do momento que você privatiza uma previdência, você vai sujeitar a pessoa a ter direito de acordo com a condição econômica dela. Então, o direito não é algo a ser adquirido num balcão, como fosse uma mercadoria, e principalmente a previdência, que é a hora que a pessoa mais precisa, né, de ter um amparo, né, na sua velhice, na aposentadoria, em que as despesas delas aumentam, né, principalmente por questão de manutenção da sua saúde. Então, o momento foi para questionar a reforma e para que ela realmente defenda o interesse da classe trabalhadora e não interesses econômicos, como a gente tá vislumbrando. Então, a avaliação que a gente faz é positiva, as pessoas se manifestaram democraticamente. Infelizmente, em alguns locais aí a nível nacional, a gente percebeu que fatos isolados aconteceram aí de pessoal utilizar de alguns métodos, né, que a gente também não concorda, como fazer barricada, botar fogo, né, atirar pedra, essas coisas todas. Isso daí não contribui em nada para uma greve. A greve ela tem que ser de forma organizada,
de forma que as pessoas possam manifestar a sua palavra, a sua ideia, né? E eu vejo que foi bem positiva nesse sentido, que é também o momento de provocar o debate na comunidade, provocar o debate, mas esse debate tem que ser um debate construtivo, não apenas como a gente tem observado em alguns casos aí, algumas pessoas se manifestando em tom de deboche, ou quando não em tom de deboche, em tom de agressividade, né, de desprezo, e sendo que essas mesmas pessoas que agem dessa forma que estão sendo defendidas através da greve. Rudi, deixa eu só. Você tocou num assunto interessante que foi. Se a gente olhar nas redes sociais ontem, principalmente ontem, eu estava olhando aqui o da Rádio Líder especificamente, houve tipo, um equilíbrio, né? Pessoas falando bem, pessoas falando mal. Tu acha que, pelo menos em Joaçaba, você colocou bem que o ato foi pacífico, foi tranquilo, né? O que você sentiu da população ali? Ela vinha, perguntava? O que tu sentiu do ato em si ali? Assim, Pedro, tem um velho ditado que diz que toda unanimidade é burra, né? Uhum. Então, as diferenças de ideias têm que existir, né? Não podemos todo mundo concordar com as mesmas ideias, que aí nós não vamos evoluir nunca. Uhum. Então, são as diferentes ideias que vão fazer o processo melhorar e ser evoluído. Então, o espaço está aberto para todo mundo se manifestar, né? Seja pró ou seja contra. E ontem a gente observou ali que algumas pessoas que passavam por nós apoiaram o movimento, outras acharam que a reforma tem que acontecer. E nós, quando essas pessoas diziam que a reforma tem que acontecer, nós até dizíamos, nós estamos dizendo aqui que somos contra a reforma, mas no fundo nós queremos uma reforma. Nós queremos uma reforma igual para todos, né? Uma reforma que seja atingido todos os trabalhadores a nível nacional, seja servidor público, seja militar, seja iniciativa privada, que todos sejam incluídos na mesma reforma, parlamentares, entre outros. E que essa reforma, ela não venha a privilegiar uma categoria A ou B, entendeu? Então é isso. Então você dizer que você é a favor da reforma e dizer do que você é contra, então, e a maioria da proposta ela é prejudicial para o trabalhador, então a gente é contra. É contra, aí agora a pessoa diz, pô, mas por que vocês são contra? Somos contra por isso. Mas isso nós somos a favor. Entendeu? Então eu acho que para as pessoas que têm condição de discutir isso, que tem argumento para dizer por que é a favor, por que é contra, o processo só evolui. A gente conseguiu ontem com algumas pessoas discutir ali na praça de forma bem produtiva, felizmente bem produtiva. Legal, enquanto os nossos amigos tomam uma aguinha e o Rod mais uma aguinha, a gente vai faturar. Quem está contribuindo para que esse programa vá pro ar? Pedrinho Talk Show. Pensando no imóvel dos seus sonhos? A Petra Imóveis tem a solução. Oferece boas oportunidades de negócios. Atendimento personalizado com credibilidade e confiança. E eu já procuro abordar, entender ele um negócio mais contextual, macro. O que tu falou é interessante, porque assim, não é porque nós somos contra essa reforma que a gente acha que não precisa mudar. Porque o sistema realmente ele tem que ser dinâmico, a expectativa de vida da população muda, a qualidade de vida muda, apesar que não melhorou nos últimos anos. O emprego está diminuindo, né? Então vai ter menos gente para contribuir. Então hoje a contribuição da Previdência é a folha de pagamento. Vai ter que mudar isso. Vai ter que ser outra fonte de receita. Porque, como eu falei ontem, os bancos são os que mais lucram, mais aumentam a rentabilidade e mais desemprego causam. Então, se a empresa dá lucro e causa desemprego, né, tem uma coisa de errada. Ela está deixando de contribuir para a Previdência, está aumentando o lucro e não está pagando o imposto. Então, é isso que tem que haver, uma reforma tributária. Uma reforma tributária. Então, antes de se fazer informado. Ligue 3554-2437. nós estamos na contramão, por exemplo, da Europa. Na Europa e nos países há um tempinho já entenderam Participe que pelo como não Facebook existe e WhatsApp da Rádio Líder. a tecnologia, né, gerando, causando às vezes o desemprego, então vamos reduzir a jornada de trabalho.
Aqui Sim. eles estavam fazendo, não, vamos aumentar. Na Alemanha, acho que foi que eu vi isso, né? Então, voltando aqui com os nossos amigos Rodney Tosi, falando um pouco das manifestações, e com o Dr. Felipe fazendo um pouco dos mitos e verdades. Estamos falando que tem várias pessoas, vários amigos que estão curtindo a gente, mandando mensagem aqui pro WhatsApp da Rádio Líder. Quem é que está aí conosco curtindo o programa? Aqui é o professor e deputado federal Pedro Psai. E eu estou ligado junto com você no Pedrinho Talk Show. Pô, que legal, o deputado Pedro lá tirou um tempinho, porque esse tema é um tema também que ele gosta de tratar bastante, né? Que legal, obrigado aí pela participação. Felipe, me conte um pouco, o que é verdade dessa história de que se eu sou um cara da iniciativa privada e ganho R$1.200 por mês, é verdade que quando eu me aposentar agora, eu vou me aposentar com o teto da Previdência de R$5.000? Eu falo isso porque a gente tá ouvindo muito isso, né? Isso é verdade ou é um mito, Felipe? Isso é um mito, né? É importante tu falar nisso, Pedro. Uma das missões das comissões da OAB é estudar propostas de lei que estão em andamento no país. Isso é um mito porque o que acontece? Criou-se uma imagem, né, uma visão deturpada na cabeça das pessoas e que agora todo mundo vai se aposentar com R$5.000. Com base em quê? Porque se tu não aumentar a tua contribuição, tu não vai se aposentar com mais valor, né? E pelo contrário, uma coisa interessante que a reforma manteve o cálculo, né, no relatório que saiu, é que assim, atualmente, vamos entrar já na questão prática, atualmente o cálculo da média salarial ela é feita com base, por exemplo, nos 80% maiores salários que tu teve na tua vida a partir de julho de 1994. De julho de 94 para cá, pega-se os salários que tu tem contribuídos ao INSS, tira os 20% menores e faz-se a média dos 80% maiores que ficam. Por exemplo, em que ano começa? Julho de 94. Julho de 94. Eu não tinha nascido ainda, que sou bem novinho, né? Então, assim, lá em julho de 94, eu ganhava, suponhamos lá, sei lá, R$500. Aí, lá em 2000, eu ganhava R$700. Certo? Lá em 2016, eu ganhava R$5.000. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Junta tudo no... Junta tudo, as 20% menores contribuições são excluídas do cálculo. Por que isso? Existe um objetivo, né, nisso, porque a Previdência ela tem um objetivo de proteção social. Como o Rodney falou, no momento em que a pessoa mais precisa, a Previdência tem que vir e aportar. Diz, fulano, irmão, agora você vai ser protegido por mim para garantir a tua velhice numa boa qualidade de vida, sem que isso caia drasticamente e você volte a ter a qualidade de vida que você tinha lá com 15, 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 16, carteira assinada, sem que você dê um salto, né? Você desça um degrau e vá chegar lá na qualidade de vida que você tinha no início da tua vida profissional, para mais ou menos manter o equilíbrio. O novo cálculo do salário de contribuição, que o relatório manteve isso, não tira mais os 20%. Faz um cálculo de todos os salários a partir de julho de 94. Então junta tudo. Junta tudo e faz uma média aritmética simples. Junta tudo, deu 120, divide por 120. Soma todos os salários, divide pelo número de contribuições. Entendi. Isso vai fazer... Por exemplo, o Matheus, quando ele começou na rádio, ele começou lá como, acho que era como, não era como jornalista nem radialista. Ele começou com uma outra função. Então, quando ele foi crescendo na rádio, ele foi aumentando o salário dele. Daí lá no final, então, ele ia pegar agora o salário dele, que tá bom pra caramba aqui na rádio, um dia eu quero chegar igual. E aí, eu pegava os 80% e fazia a média. Agora é dos 100%. Agora é 100%. Conta tudo. Conta tudo. Isso já vai fazer cair o cálculo, né? Da renda. Aí tem um negócio que a gente chama de renda mensal inicial, que é o dinheiro que a gente começa a receber na aposentadoria. Isso vai diminuir esse valor. Alguns cálculos que a gente faz, pelo menos uns 30%. De perca já? Já, imediata.
Que loucura isso. Então, esse é um mito, realmente, o que tu falou é um mito. É um mito. As Então o pessoas cara... não vão passar a ganhar mais, né? Não, né? Ele vai... Ao contrário, ele corre risco agora de ganhar menos, porque ele vai perder, porque calcula os 100% Exato. do salário dele, sem levar em consideração que quando ele estava iniciando, ele não tinha, né? Uma profissionalização, né? Estava em fase de profissionalização. Aí é para os dois. O Alexandre Nunes está me perguntando aqui, Rod, e perguntando para o Felipe também. Pergunta aí, Pedro, se confere os novos números de dívidas das grandes empresas que ultrapassam os 90 bilhões com a Previdência. É isso mesmo, não é? Tem muitas... Vocês chegaram a olhar algo assim das empresas devedoras que devem para o INSS? Eu li a respeito, mas não me recordo do número, mas é bem superior a 90 bilhões, né? Eu não recordo, mas existe uma dívida grande, com certeza, e ela é bem superior a esses 90 bilhões. Até a gente pode, durante o programa, pesquisar aqui na internet para a gente dar essa resposta mais correta. Legal. Eu não me recordo direito também. Eu acho, vamos pesquisar aqui, mas eu acredito que seja na casa dos 400 bilhões. Eu não estou certo disso, mas eu acredito que tenha visto um número assim. E aí é interessante essa pergunta do ouvinte, porque vamos comparar com a economia projetada pela reforma de 1 trilhão. Então, se tu tem uma parte dessa dívida que não é mais cobrável, realmente. Já perdeu. Não consegue mais cobrar, a empresa não tem mais patrimônio, etc. Mas assim, e se cobrar metade? Aí nós temos uma economia que seria feita em 2 anos com a reforma. O Felipe, tem mais um mito e verdade aqui, que eu não sei se é verdade, se é mito. Estão me perguntando o seguinte: no governo, Adriano de Matos, no governo Lula e Dilma, já se falavam em reforma previdenciária. Por que agora essas reivindicações, o que muda? Já teve reforma previdenciária no Brasil, não teve? O que você pode me falar sobre isso? Pequenas alterações, grandes reformas, salvo engano, a última eu acho que é de 1998. Falei no começo do programa que a gente é um eterno estudante, às vezes é muita informação, a gente não lembra com exatidão. Então os ouvintes aí e internautas, perdoem se a gente se equivoca em alguma informação. Teve uma emenda constitucional de 98, mudou alguma coisa, pelo que eu me recordo, mas assim, grande reforma não teve. Tanto é que aquela reforma do governo Lula, ela tramitou durante bastante tempo e ela não passou, né? Legal. Que eu lembro, alguns pontos de reformas trataram antigamente, teve do fator previdenciário. E depois... O que é fator previdenciário, Rod? O fator previdenciário é um percentual lá que é feito, um cálculo, e que você acaba até reduzindo, né, o valor da aposentadoria, né? Eu te precisar como que é feito esse cálculo também não sei. Eu sei que eu lembro que teve a reforma que tratou, que mexeu, vamos dizer assim, um pouco de uma forma mais profunda na Previdência, foi essa, na época do 95, se não me engano, foi 98, né? Fernando Henrique, acho que era. E depois teve essa 85-95, daí 86-96, agora. Fórmula, né? É uma fórmula de cálculo, tem que somar o teu tempo de contribuição, a tua idade, e cada ano ele vai aumentando. Esse ano ele mudou para 96, né? 86-96. Ela tem um gatilho, né? Automático, né? Vai aumentando. Então, isso foi na época, acho que, não sei se era do Lula ou da Dilma ali, né? Mas tiveram. E a mais profunda, que a proposta que está vindo é essa de agora, né? Nenhuma delas foi tão incisiva quanto essa que temos agora. O Felipe, é verdade que é o seguinte, é verdade que funcionário público, certo? Vamos pegar funcionário público municipal, estadual e federal. É verdade que eles têm teto já para se aposentar ou não tem? Ou isso é um mito? Porque hoje o cara se aposenta com, sei lá, 50, 60, 70 mil reais aí. É verdade ou é mentira que existe essa coisa do teto já para funcionário público de uma forma geral? É verdade que existe o teto. Aí, assim, às vezes algumas categorias conseguem escapar. E essa pergunta é boa porque eu vou trazer aqui o exemplo da Previdência Militar. A Previdência Militar é um regime de previdência específico só para os servidores públicos militares, que causa um rombo anual de aproximadamente 40 bilhões. Bilhões com B de bola. Bilhões. Bilhões. Né?
E aí a previdência dos militares, ela estava sendo deixada para depois. Então foi uma trucada, vamos usar o jargão popular, foi uma trucada do governo. Está aqui a PEC 006, que é a proposta de emenda da Constituição da reforma da Previdência, e depois a gente vai tratar dos militares. E aí a nossa discussão, e eu falo aqui agora não como presidente da comissão, mas como advogado e cidadão, diz, não, peraí, vamos discutir todo mundo. Vamos trazer todo mundo para o mesmo balaio e vamos colocar despesa por despesa. E vamos criticar todas. Qual que está injusta e qual que não está injusta. E aí, assim, alguns servidores acabam conseguindo escapar por algumas manobras legais, escapar do teto, né? Uma remuneraçãozinha aqui, uma verba indenizatória ali. Hoje a gente vê que, às vezes, o próprio general Heleno tinha uma remuneração, há uns anos atrás, de 58 mil reais por mês. Que loucura. E assim, isso é dinheiro público. Não que não tenha que ganhar bem, tem que ganhar bem. Mas se existe um teto, ele tem que ser respeitado para todos. Eu estava dando uma pesquisada aqui. Essa alteração do salário do servidor público aconteceu em 2003, no primeiro ano do governo do Lula, né? E houve uma alteração na legislação ali naquele período, que tramitou desde o início de 2003, acabou sendo aprovado em dezembro de 2003, em que todo servidor público que ingressou, né, na carreira pública a partir da publicação daquela legislação, ele ficou condicionado às mesmas regras do RGPS, do servidor, do trabalhador hoje da iniciativa privada. Então ele ficou limitado ao teto de 5.800 e alguma coisa hoje, e também sobre a média dos 80% dos melhores salários também, entendeu? Então já tem teto do já servidor tem, público. Já existe teto, desde 2003. Agora tem essa questão que daí o Felipe pode falar até melhor, que é o quê? É a questão do tal do direito adquirido, né? Então, servidores que entraram anterior a essa legislação de 2003, esses aí ainda terão, né, trabalhadores do serviço público se aposentando acima do teto. Entendeu? Mas então já teve uma reforma em 2003 que teve já deu em 2003. Teto. Então, 2003. Isso então é mais uma inverdade que diz que servidor não tem teto, uma distorção, né? E em 2013, ainda agora, que antes do impeachment da Dilma, teve uma outra alteração na legislação, né? Em que o servidor público passou a contribuir a mais do que ele contribuía para esses casos em que eles estão acima do teto. Então, esses trabalhadores que ganham mais do que o teto hoje, né, que era anterior à lei de 2003, em 2013 eles passaram a ter uma contribuição previdenciária complementar para justamente tentar justificar esse direito adquirido que eles tinham lá anteriormente a 2003. Então, tentou-se aí, né, buscar algumas alternativas para acabar com essas diferenças aí entre trabalhador de iniciativa privada e do setor público. E para quem estava resguardado pelo direito adquirido, ele foi sobretaxado, vamos dizer assim, né? Por conta dessa diferença salarial aí que ele está acima do teto. Enquanto a gente rola um comercialzinho, pense o seguinte, me perguntaram aqui, de fato, a reforma da Previdência vai, se ela passar da forma que está, ela vai fazer a economia explodir, gerar emprego e tudo mais? Quando vocês pensam, vamos rolar um comercialzinho aí? Pedrinho Talk Show. Pergunta boa essa aí, hein? CYJ798, Rádio Líder do Vale Limitado, 1470 kHz, Ervaldo Oeste, Santa Catarina. Porque veja, o direito adquirido Se para para os tudo na servidores vida é mantém, preciso ter foco e planejamento, as comemorações não seria diferente. Dos maiores aos mais simples eventos, a sensibilidade e a percepção da LCL Eventos se tornam fortes aliadas para o profissionalismo que você merece. Tenha certeza de que ao escolher a LCL Eventos, você está recebendo não só uma prestação de serviço, mas também uma parceria para a vida toda. LCL Eventos, fone 3521 1241, no centro de convivência da UNESC de Joaçaba. Há mais de 15
anos no mercado da comunicação. O Jornal Expresso trabalha com o compromisso de levar até você, amigo leitor, Depois notícias da atuais chamada, com vamos entrar com credibilidade dois e ouvintes. imparcialidade. Dois ouvintes, porque Cada nós semana, temos mais um tiragem de bloco só, mais de né? 1000 exemplares com muita informação, Acho que opinião dava, de e repente, no entretenimento. final, Circulação fazer um em resumão, Evaldo Oeste, assim, Joaçaba e falar região. dessa do- Assine o pra Jornal fechar, Expresso né? e Falar fique do bem servidor, informado. essa questão Ligue que eu respondi aqui, 3554 24 37. Pensando no imóvel dos seus Nem sonhos, fazer, a porque isso Petra daí Imóveis que tem tá a sendo solução. Oferece tão boas batido, mas isso já oportunidades de existe. negócios. Isso já existe. Atendimento personalizado com credibilidade e confiança. A Petra também conta com uma equipe capacitada que em vai oferecer haver a soluções redução, porque a eficientes e média de seguras, 100%, tanto na que vai compra aumentar a quanto na idade, venda e mas tinha locação que de falar essa imóveis. questão Petra da Imóveis, economia. em Ervaldo Oeste, Eu ia falar da fone economia de novo. 3554 Eu vou voltar com esse 0071. E falar o seguinte, previdência não é economia, é investimento. Depois eu vou perguntar os dados pra vocês. Daí você entra com aquela dos Participe pelo dados, Facebook e daí- WhatsApp da Rádio Líder 499-8437-7826. Passa rápido. Como participar? Pedrinho Talk Show. Então, voltando aqui diretamente dos estúdios da Rádio Líder, o papo hoje tá fluindo, que é uma loucura, rapaz. É muita pergunta aqui chegando. E tem um pessoal ainda pedindo pra nós, que tá curtindo o programa, que tá mandando mensagem pelo WhatsApp, recadinho. Quem tá curtindo o programa aí conosco agora de manhã? Bom dia, galera. Aqui é Ângelo Rodrigues. Também tô ligado aí no Pedrinho Talk Show. Um abraço, Pedrinho. Vamos mais um aí, quem tá curtindo? Aqui é a Pires e faça como eu. Fique ligada no talk show do meu amigo Pedrinho. Legal, gente, legal. Vão mandando seus recadinhos aí, a gente vai dando um breakzinho e colocando no ar. Então, moçada, nós paramos lá naquela pergunta que todo mundo abre os portais de notícia, em todos os lugares, diz o seguinte, que se tiver reforma da Previdência, na proposta original, porque já sofreu alteração, nós vamos falar sobre isso também, a economia deslancha. Nós vamos conseguir tirar os 14 milhões de desempregados desse espaço ocioso e empregar todo mundo. É verdade ou é mito isso, que a reforma da Previdência vai gerar emprego? Olha, eu não acredito que a reforma da Previdência seja a salvadora de todas as reformas, né? Que vai acontecer aí tudo que se promete através dela. A gente precisa recuperar um pouco e falar lá na reforma trabalhista em 2017, quando se pregava a necessidade da reforma trabalhista, a necessidade de terceirização, da informalização do mercado e tal. E lá também, que era a porta de abertura ao crescimento do Brasil, a geração de emprego, aumento de renda, viriam investidores internacionais e toda aquela novela lá que foi anunciada para nós em 2017. Aí não aconteceu nada. Aí veio a eleição. Aí as eleições, não, agora vai mudar, vai vir as eleições, vai vir os empregos, vai vir a confiança do mercado, vai ter trabalho para todo mundo. Daí não veio também. Aí agora vem a reforma da Previdência que vai salvar todo mundo do abismo. Então eu particularmente não acredito nisso. Qualquer, eu acho, economista que venha defender essa teoria, eu acho que nem ele acredita. Acho que só um astrólogo, alguém que tiver talvez uma bola de cristal, né? A bola de cristal que ele vai olhar lá dentro e vai ver que está acontecendo tudo isso já, né? Que ele vai ter um fundamento. Porque até agora é só teoria, né? E infelizmente só teoria não sustenta, né? Não sustenta, tem que ter prática. E de teoria nós já estamos cansados, né? Queremos ver prática. O doutor Felipe, fala um pouco aí para nós, nessa mesma ótica, reforma da Previdência vai gerar emprego, vai gerar renda, vai sobrar aí dinheiro para o governo federal fazer rua, escola e tudo mais? Esse ponto é preocupante, né? O Rodney falou, realmente, esse papo vem desde 2015, desde 2014, desde mais ou menos há uns 5, 6 anos a gente escuta, né, que vai gerar emprego. Toda proposta é a salvadora da pátria e nunca acontece, né? Por exemplo, o fato de que a renda do aposentado vai cair a partir da mudança da regra do cálculo vai gerar um impacto imediato aqui na nossa cidade, na nossa região principalmente, porque o cara, se ele ganhava 2, se ele tinha uma expectativa aí de
continuar contribuindo mais 6 meses, e aí se aposentar com R$2.000, se tirar 30% disso, já vai para 1.400, né? 1.400 já dá uma boa diferença, né? E esse dinheiro a mais vai faltar no mercado, na farmácia, na loja de roupa, no material de construção, na escola, né? No material escolar. Então, esse é um dinheiro que vai deixar de girar. E nós temos uma informação aqui, que é uma comparação do FPM, né? O FPM é o dinheiro que o governo consegue remeter de volta para os municípios e estados, né? Entendi. Então vamos lá para Hervaldo Oeste. O governo federal pega lá dos tributos e devolve para o caixa da prefeitura. Hervaldo Oeste recebeu em 2018 só de benefícios, isso não o município em si, mas a cidade, né? A população. Só de benefícios previdenciários urbanos, 54 milhões. Então quer dizer que cidade é essa? Hervaldo Oeste. Hervaldo Oeste. Então, juntando todos os aposentados aqui de Hervaldo Oeste... Os da cidade. Os da cidade. Aí deu quanto? 54 milhões. 54 milhões. Os aposentados da roça, né, da agricultura, 13 milhões. E aí, de FPM, né, Fundo de Participação dos Municípios, voltou em 2018 12 milhões. Então nós temos 54 mais 13, nós temos 67, né? Tira 12, sobra 55. Então, nós temos 55 milhões a mais de dinheiro que gira aqui, só da Previdência. Em comparação com o FPM. E comparado com o Joaçaba? Olha, Joaçaba, eu tenho a informação aqui. É engraçado que são cidades que não tem muita diferença assim do FPM com o trabalhador rural, né? Então, Joaçaba recebeu em benefícios urbanos 148 milhões, benefícios rurais 16 milhões e FPM 14 milhões de reais. Isso é um estudo feito pela CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Eu tenho uma curiosidade, Rod, onde você acha, doutor Felipe, onde vocês acham que o aposentado gasta o dinheiro dele? Por exemplo, você falou em 54 milhões, né? Vamos usar esse valor simbólico aqui, né? Numérico, comprovado e tal. Onde você acha que o cara gasta, o aposentado que ganha o dinheirinho? Onde você acha que ele gasta esse dinheiro? O trabalhador assalariado, ele não poupa, né? Ele gasta. Entendeu? Então, todo esse dinheiro que vem da aposentadoria aí, né? Pode ter certeza que a grande maioria está dentro do teto, que é 3 salários mínimos, né? Sendo que desse valor aí, 82% ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha até 2 salários mínimos, dependendo da família, dificilmente economiza no final do mês, né? Então, essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai consumir, seja alimento, seja roupa, seja bem de serviço, seja com médico, né? Seja com escola, uma parcelinha de um carro, né? Gasolina. Então, essas pessoas aí são as pessoas que realmente fomentam a economia local, né? É um grande número de pessoas, é um valor considerável, e esse dinheiro está circulando na economia, está fomentando o desenvolvimento. Então, é o mercadinho lá do bairro, é a venda lá do bairro, é a feira do final de semana, é a festa lá na comunidade que tem lá no final de semana, né? Então, é esse dinheirinho aí que circula na economia. Felipe? É isso aí. A gente vê que falou tudo, né, Rodrigo? Falou tudo. Esse dinheiro vai deixar de circular. Ele deixando de circular, ele deixa de produzir. Essa história, né, esse conto de que vai gerar empregos, eu não sei qual é a mágica que as pessoas têm em mente de que o cidadão ganhando menos e gastando mais, a economia ainda vai melhorar. Não tem perspectiva disso. É questão de lógica, é numérico. Não tem perspectiva. Em nenhum outro país fez-se o mesmo, né? Tomou-se o mesmo caminho e isso melhorou a economia local. Basta a gente ver, por exemplo, o Chile, em que lá aproximadamente 72%, 73% dos aposentados ganham menos que um salário mínimo. E é uma situação preocupante. O palestrante que teve aí dias atrás esteve no Chile visitando, visualizando. As pessoas, os moradores de rua do Chile são idosos que não conseguem mais pagar o IPTU da sua casa ou o aluguel. E aí vão morar na rua. Diferente daqui, a gente vê outros nichos de pessoas, níveis de pessoas
morador de rua. Lá é o idoso que nunca teve problema com drogas, com alcoolismo, com doença, que não aguenta mais pagar as contas, né? Felipe, Rude, nosso programa tá quase acabando já, meu amigo. Que loucura, hein? O programa voou hoje. Tem uma pergunta aqui, ó. E o caso dos professores? Como que fica esse processo? Tanto públicos estaduais quanto municipais. Os professores vão entrar nesse barco junto com os trabalhadores da iniciativa privada ou eles vão ter uma regra diferenciada? Bom, o que acontece? A proposta do governo era uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres com 30 anos de contribuição. O que o relatório constou? Idade mínima de 57 para mulheres, 60 anos para os homens, definição de novos critérios por lei complementar. Eu acho isso perigoso, que a gente falava, né, da capitalização, da desconstitucionalização. Desconstitucionalizar e retirar da Constituição a regra previdenciária. Vai permitir com que o governo tenha mais facilidade em modificá-las, né? A regra, essa de 57 e 60, vale para professores do ensino infantil, fundamental e médio. Mas, e aí sempre tem um mas, né? Nós temos aqui o parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, que é revogado. Então, vai remeter os professores, deixa eu pegar aqui, vai remeter os professores do serviço público, né, para a lei. Então, os professores do serviço público não vai se encaixar nessa regra que vai permanecer constitucional dentro da Constituição e vai ir para uma lei complementar, que é perigoso, porque daí dá mais volatilidade, a pessoa talvez não tenha mais uma certeza na vida. A gente sabe que o servidor público, ele entra no concurso público, ele estuda e se prepara para isso, porque ele tem um planejamento de vida. Uhum. E aí vem o governo no meio e quebra isso, como ele faz diariamente conosco da iniciativa privada, né? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Faltando aí 13 minutos para a gente ir pro final. É verdade que tem algo de bom na reforma da Previdência? Me perguntaram aqui agora. Pedro, tá todo mundo aí falando que é ruim. O que existe de bom na reforma da Previdência? Vocês conseguem localizar algo que é bom? Falar, não, isso aqui é legal, eu concordo, acho que é bom e tal. Uma questão que eu acho que é importante para a reforma e vai acontecer é a inclusão, né, dos parlamentares nas regras, né, do regime geral de previdência. Porque hoje um parlamentar por ano de mandato, ele agrega 900 e quase R$1.000 de aposentadoria. Isso é um absurdo, né? Isso aí é privilégio, né? Esse é privilégio que tem que ser combatido, né? Só que eu não me recordo de qual outro que tenha. Eu lembro desse agora, nesse momento eu lembro desse. Então é importante. Só que esses parlamentares que estão votando a reforma da Previdência, que é prejudicial para a maioria dos trabalhadores do regime geral de Previdência, que é quem ganha, como eu falei anteriormente, 90% desses trabalhadores ganham até 3 salários mínimos, né? Esses daí parece que são os privilegiados que eles falam, né? E não são. Então é importante essa alteração para os parlamentares. Só que muitos deles que estão lá já estão aposentados dentro do regime deles e estão votando uma reforma que é prejudicial à grande maioria, né? E outros que estão dentro dele, não se aposentaram e estão contribuindo para se aposentar, estão votando a reforma e estão permanecendo com os privilégios, né? Entendeu? Então isso aí só vai acontecer para os futuros parlamentares, né? A não ser que tenha aqueles parlamentares que renunciaram, né? Que não querem participar do regime. Então, acho que era coerente, se o Brasil precisa economizar 1,2 trilhão, né? Que os parlamentares abrissem mão do sistema previdenciário deles, né? Para que eles contribuíssem com a economia do 1,2 trilhão. E não a maioria do trabalhador assalariado que venha pagar essa conta. Entendeu? Quem está nos ouvindo aí, estamos faltando aí 10 minutos... E nós vamos ter que ir para as considerações já, faltando 10 minutos, tá uma loucura isso aqui, cara. E tem mais pergunta aqui de monte ainda chegando aqui para nós. Aqui é Rui Mares Corteganha de Concórdia, sintonizados na Rádio Líder e ouvindo esse grande programa Pedrinho Talk Show. Um abraço, grande amigo. Sucesso, felicidades. Tem mais alguém ainda? Bom dia, amigos. Professor Diego de Luzerna, também ouvindo o Pedrinho Talk Show. Um abraço.
E esse tá ouvindo mesmo, ó, o vendaval que tá aí no carro dele. Alô, amigo Pedrinho. Aqui é o Renato Piaia, assessor do deputado Neudi Sareta. Estamos contigo. Aquele abraço. Legal, Renato, legal, moçada. Eu não vou conseguir colocar mais ninguém no ar. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro Caio Matheus, doutor Caio, né, que é um advogado lá de Chapecó, também especialista. Tá lá curtindo o programa. Tá mandando um abraço aqui pro companheiro aqui, Felipe, disse que são grandes amigos, grandes advogados. Cleverson Marcon, que tá curtindo. Moçada, então assim, ó, falta 10 minutinhos e ainda a gente precisa dar uma faturadinha. Lembrando que quem quiser patrocinar o programa do Pedrinho Talk Show, ou entre em contato com a rádio, ou entre em contato comigo aí. Sempre é bom, né? Um patrocíniozinho. Então vamos rodar de novo? Pedrinho Talk Show. Legal. É muito meu amigo. Há mais de 15 anos Moçada, no então mercado vamos agora da pra comunicação. finaleira. O Jornal Expresso trabalha com o compromisso de levar até você, amigo leitor, notícias atuais, porque eu não tô pegando os dois. qualidade. A cada semana, tiragem de mais de 1000 exemplares críticas com são muita importantes. informação, opinião e Agora a crítica, né, que venha colaborar com a discussão, né, não essas críticas que a gente vê da maioria aí, que... Ligue 3554-2437. Pensando no imóvel dos seus sonhos, a Petra Imóveis tem a solução. Oferece boas oportunidades de negócios, atendimento personalizado com credibilidade e confiança. A Petra também conta com uma equipe capacitada em oferecer soluções eficientes e seguras, Sentar tanto na na praça, compra quanto na venda e locação de imóveis. Petra Imóveis, em Hervaldo Oeste, fazer fone o cálculo pra todo mundo. 3554-0071. Tá lá aí fazendo, ó, como que vai ficar, como que vai. E precisa Cara, de fato, apenas da esclarecer mesmo. decoração. Não vai. A LCL Eventos conta com uma linha Entendeu? Ó, quanto exclusiva evento de que eu materiais de fiz? decoração para Claro, aluguel. mesmo, Venha pra um conferir grupo nossos de, sei itens lá, que vão deixar o seu associação, evento amigos, com uma decoração ainda mais linda. Acesse nosso site www.lcleventos.com.br ou pelo fone 493521-1241 ou pelo WhatsApp. Mas a democracia é isso. O que não pode é que, naquele caso, né, eu acho que um advogado usar a rede social para soltar piadinha daquele nível. Eu acho que... Voltando aí, já estamos acabando, 8 minutinhos pra gente acabar, e eu preciso hoje tocar uma música, certo? Para meus amigos lá, pro seu Artêmio e pro pessoal da Visão, que são trabalhadores que estão conosco desde o início do programa, curtindo, né? Que é legal isso, além do Alexandre, que é trabalhador, é parceirão nosso lá também do sindicato. Então, Rod, qual é a mensagem que você deixa, qual a orientação que você deixa? O que é verdade e o que é mentira aí que você acha que é importante a gente passar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Líder do Pedrinho Talk Show? Eu acho que é importante essa discussão aí na comunidade, né, sobre um tema tão importante que vai refletir na vida de todos nós, né? Eu acho que o coletivo sindical aqui em Joaçaba, Hervaldo Oeste, região, Luzerna, né, tá cumprindo um papel importante nesse diálogo com a comunidade, né? Tá sendo protagonista de um ato aqui, que é o quê? Que é estimular as pessoas a debaterem um assunto de interesse nacional que reflete diretamente em suas vidas. Então, para as pessoas que são favoráveis ou são contra a reforma, terem oportunidade de discutir ela, estudar ela, a gente percebeu que muitas pessoas passaram a se interessar mais sobre o assunto, passaram a discutir, passaram a expor suas opiniões, alguns de forma muito consciente, muito contributiva, infelizmente alguns nem tanto, né? Mas é isso daí, é um reflexo de uma sociedade que a gente tem que trabalhar juntamente com ela para tentar contribuir de alguma forma pro crescimento de todo mundo como um todo. Então, acho que essa questão aí tá bem encaminhada na nossa região aqui, através do coletivo. Até outro dia participei de um programa de rádio aí, de uma outra emissora. O radialista falou que teve crítica porque foi levado lá para nós falar, ele sofreu críticas, né? Porque ele tinha levado lá sindicalistas para falar contra a reforma da Previdência e porque os sindicalistas eles estavam divulgando naquela emissora o seminário que estava sendo realizado aqui no dia 23/5 sobre a reforma da Previdência. Aí ele me falou qual foi a outra entidade no município e região que teve a coragem, né, de promover um debate nesse sentido.
né, foi o coletivo sindical. E o coletivo sindical diz que está de parabéns, vou trazer eles aqui e vou continuar trazendo porque eles estão prestando um serviço social aqui na nossa região. Então isso aí já foi muito gratificante ter ouvido isso naquele dia, naquela oportunidade. E a gente fica muito contente quando tem pessoas que conseguem entender o que nós estamos querendo transmitir aqui na nossa região. Acho que eu me estendi um pouco demais, vou deixar agora o tempo pro doutor Felipe. Doutor Felipe, vamos lá, né, temos aí 2 minutinhos, Felipe. Bom, vamos lá então. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Pedrinho pelo convite, ao Rodney, companheiros os amigos aqui da Rádio Líder. Queria agradecer aos colegas da OAB que estão ouvindo aí, o Dr. Caio lá de Chapecó, grande amigo, principalmente... O Dr. Caio, inclusive, estendeu aqui para você, ó, convida o amigo para vir comer um pastel da Dona Nara, que é o melhor pastel que tem em Chapecó, e aproveita que o Dr. Lang aí já calcula a minha aposentadoria. Então, vamos juntar o pastel, né, e já vamos fazer o cálculo das aposentadorias nossas aí. O Caio é muito novo ainda para ser aposentado. Não, mas legal. Principalmente agradecer os amigos aí da OAB, né? Os colegas, principalmente os membros da comissão do grupo de estudos, né? Os ouvintes e telespectadores que fizeram as perguntas. A mensagem que fica, né? É que o povo precisa de transparência e informação. A gente não pode trabalhar com a desinformação, com a distorção. Então, o que o Rodney falou, nós precisamos dialogar, nós queremos um debate. Nós cansamos, eu como cidadão cansei de falar para todas as pessoas que conheço que seria muito bom que o governo viesse e fizesse uma ampla discussão da reforma antes de apresentar a proposta. Não com a proposta já tramitando, porque aí fica na mão só do parlamentar, que é uma democracia representativa, mas a gente não tem controle disso. Então, venha e faça a conversa, o diálogo conosco, com as entidades, com a OAB, com os sindicatos, que exercem, agora eu vou parabenizar, um importante trabalho social, né, que ninguém mais faz, que o coletivo sindical faz aqui, é notório o benefício dos associados e da comunidade como um todo. A gente gostaria de transparência, então, isso que vocês estão fazendo aqui, chamar para o diálogo, e daqui a pouco, assim, eu não preciso conversar só com pessoas que concordem comigo, e esses dias eu brinquei, eu gostaria de encontrar alguém que me prove que a reforma é boa e que me convença, por A mais B. Legal. Nada mais. Depois o Felipe, o Felipe, principalmente, que é advogado, pode ficar aqui e calcular a aposentadoria de todo mundo aqui da Rádio Líder, que tem uma moçada aí que já está um tempão na estrada, né? Então, eu inclusive sugeri que todo mundo que quer saber mais da reforma previdenciária, que faça isso um pouco, que lê, que se informe, que vai atrás da informação correta. Se tem dúvida, pega um advogado, né, que é seu amigo, seu conhecido, seu parente, peça para ele fazer o cálculo, inclusive, se o que está se discutindo é verdade ou não, que busque mais fontes de informação. O que a gente fez aqui hoje, mesmo com o tempo curtinho, né, era um pouco tentar trazer algumas informações, o que é verdade, o que não é, porque muita gente hoje está lendo sobre a reforma da Previdência somente nas postagens do WhatsApp. Eu brinco que é fundamental, a postagem do Facebook. Não, mas precisa buscar informações mais concretas, isso é fundamental. Então, Edson Cordeiro, brigadão, meu irmão, aí por estar curtindo conosco. Vai ficar um monte de gente aqui sem eu citar, que foi uma participação muito legal aqui da moçada hoje. Acho que o tema é um tema que está envolvendo todo mundo. Deixa eu agradecer aqui ainda, antes de terminar, o meu amigo Valdomiro Mota, ele que é um grande radialista, tem um dos programas mais com maior audiência lá em Brusque, também estava conosco. E a moçada, então já sabe, né? O nosso programa é um programa meio assim, meio à vontade. Nós nem ficamos sabendo o que o nosso amigo Felipe gosta de ler, gosta de ver filme. O Rod já da última vez, já também num outro programa que eu tinha, ele deu dica de livro, filme. Então a gente não vai conseguir fazer essa parte hoje. Não vamos conseguir escutar a parte do gosto musical, né? O Felipe disse que gosta de rock and roll. É isso, Felipe? Não, né? É isso mesmo? E o Rod disse que gosta mais de MPB ou sertanejo, acho que era isso também, né? Eu gosto de tudo. Então a gente vai ter uma oportunidade pra frente de fazer isso. Então, só rola aquela música pra gente encerrar o programa que já deu meio-dia. Até sexta-feira que vem, gente. Muito obrigado. Sexta ou sábado? Sábado, não sexta-feira. Eu até me perdi aqui, porque o rapaz tá falando, deu, o pessoal tá aqui na porta pra entrar nos estúdios já da Rádio Líder.
tem que trazer. Teria, na verdade, é que foi a greve ontem, né? Valeu, gente. Brigadão, obrigado, Rod. Obrigado, Dr. Felipe. E vamos estar junto aí. Vamos fazer esse programa de novo com mais tempo aí. Vamos separar os dois e fazer 2 programas logo, logo. Hoje depois dele pronto, olhe pra cima e fique pronto. Aí vem o cidadão. Ó, resolveu. Ah, agora deu. Me diz desconfiado. E daí, admirado. Bom, né? Vocês acham que a gente saiu? A gente não saiu ainda.